Em fevereiro deste ano, o deputado Carlos Gianazzi promoveu uma audiência pública aqui na Lesp para tratar das denúncias de violência policial em São Paulo. O evento reuniu familiares de vítimas e organizações de defesa dos direitos humanos, que relataram diversos casos de abuso de autoridade e reforçaram a luta por justiça. Durante a audiência, o parlamentar destacou que é papel da Assembleia Legislativa se colocar em defesa da população e ressaltou que uma política de segurança efetiva precisa de investimentos no preparo policial e na garantia de melhores condições de trabalho. O engajamento por justiça reforça a importância da mobilização social contra o uso excessivo da força, a exigência de políticas públicas que protejam as vidas, a responsabilização dos agentes, o uso de câmeras corporais e a adoção de uma legislação que preserve os direitos humanos. Bem-vindos a mais um Parlamento Aberto. Hoje recebemos o deputado Carlos Gianazzi do PSOL e os médicos Júlio César Acosta Navarro e Silvia Mônica Cárdenas Prado. Deputado, eu já vou jogar a bola para você, para que você também converse com os nossos convidados. Foi um tema que o senhor sugeriu aqui para nós, para que a gente debatesse aqui. Inclusive, eles estiveram na audiência pública que a gente mencionou no início. Então, queria que o senhor também fizesse até uma apresentação mais profunda dos nossos convidados. Olha, primeiro agradecer à TV Alesp por propiciar um programa como esse, agradecer muito a presença da doutora Silvia e do doutor Júlio, que são os pais do Marco Aurélio, que foi covardemente, brutalmente morto por agentes da Polícia Militar. E esse caso é muito importante porque ele representa o que está acontecendo, ele tem uma simbologia importante do que vem acontecendo no estado de São Paulo com o atual governo, com a política de insegurança pública do atual governo estadual. Se já era ruim em outros governos, piorou bastante, porque nós temos hoje um governo de extrema direita, que joga para a plateia e coloca em curso no estado de São Paulo, o extermínio da população, sobretudo mais pobre, da periferia. Só que isso está se alastrando de uma tal forma que também está atingindo outros setores da sociedade, inclusive da classe média. Então, a presença dos pais do Marco Aurélio aqui é muito importante, porque eles estão em busca de justiça, não é de vingança, eles lutam por justiça e essa justiça não foi feita ainda com o Marco Aurélio, que era um estudante de medicina, seria hoje um médico para atender a população. Eu tenho certeza que ele estaria no SUS, no Sistema Único de Saúde, como vocês estão atendendo o povo de São Paulo. Então, nós perdemos uma pessoa importante que poderia estar ajudando a população. Então, e eles já foram para a ONU, para o Ministério da Justiça, nós fizemos audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, eles vão falar um pouco sobre isso. Então, nós queremos dar voz e vez a eles, porque nós temos que fazer justiça e impedir que essa matança continue, porque o estímulo está vindo agora de cima, do secretário, o atual secretário de Segurança Pública, era capitão da rota, ele foi afastado da rota porque matava demais. Olha só, e hoje é ele que comanda a Polícia Militar. Então, é um estímulo para que essa matança continue e ela se alastra por todo o estado de São Paulo. E a gente não quer que a Polícia Militar seja instrumentalizada pela extrema-direita fascista que hoje, infelizmente, está no poder do estado de São Paulo. Eu até queria relembrar que esse caso foi no dia 20 de novembro de 2024. De lá até aqui, como é que tem sido o dia a dia de vocês, Como o deputado falou, essa denúncia, essa questão foi levada por vocês até a ONU, por diversos lugares. Foi uma questão que já foi até internacionalizada. Queria que vocês contassem um pouquinho como é que tem sido, então, desde o dia 20 de novembro, que aconteceu essa tragédia na família de vocês, e como é que vocês têm levado isso adiante. Na realidade, quando aconteceu a desgraça em nossa família, é um quebre, é uma desestabilização da estrutura familiar. E o que mais surpreende é a falta de empatia, a falta de suporte de quem deveria proteger a sociedade. Então, nossa maior revolta, nosso maior incômodo nesta situação é de que a gente, já se han passado quase 11 meses e a gente não tem justiça.
o policial, não? O Guilherme Augusto Macedo e o Bruno Prado, eles continuam livres, eles continuam fazendo sua vida normal. E o mais estranho de tudo isto é que a gente nunca recebeu uma palavra de conforto, uma palavra de apoio do governador do estado de São Paulo. Pareciera até que a gente foi castigado, por assim falar, porque a gente reclamou. Assim, desde o primeiro momento que nosso filho foi matado pela polícia militar, a gente reclamou. É um direito nosso reclamar. E tudo acontece em câmara muito lenta, muito devagar. E eu acho que a maior traição que existe para o povo brasileiro, para o povo paulista, é o fato de quem está na gestão não tomar um partido de defesa da população, extermínio de pessoas pobres, de pessoas de raça negra, de pessoas com características étnicas diferentes como meu filho, é uma traição à pátria. A gente está falando agora, neste momento político do Brasil, de traição à pátria, mas no momento de que um gestor, um governador do estado de São Paulo, não toma uma atitude mais restritiva com a polícia, com quem deveria proteger a população, isso constitui uma traição e constitui uma denigração de nós como sociedade. Então, nada justifica um menino de 22 anos ter sido assassinado em frente de uma grade, sem camiseta, encurralado, com um tiro dado assim a menos de 1 metro de distância. E o que é mais absurdo ainda, é deixado morrer desangrado na frente de um hospital. Meu filho morreu na frente do Hospital Santa Rita, a menos de 20 metros. E foi esperado quase 40 minutos para que uma ambulância também da Polícia Militar viesse a recolher ele e levasse a um hospital mais longe de São Paulo, ao Hospital Ipiranga. E o que mais me surpreende ainda em meio de tudo isto, foi negado até um cobertor. Ele não foi colocado um cobertor de alumínio, porque qualquer um que é médico, qualquer um que sabe o que acontece em um choque hemorrágico assim grave como o que ele sofreu, esse menino não foi nem colocado um cobertor de alumínio. Ao contrário, ele foi ameaçado pelo profissional de saúde de que se ele seguia se mexendo, ele ia ser amarrado. Então, meu filho foi matado várias vezes. Foi matado pelo policial, foi matado pelo sistema de saúde, em mãos desse agente de saúde, foi matado pelo mesmo gestor, porque decidiram levar para um hospital que havia sido falado que não tinha tomógrafo, que não tinha cirurgião vascular. Então, eu como mãe, eu não me conformo com essa situação. E a gente observando como a violência se está desenvolvendo aqui em São Paulo, fica minha frustração, meu reclamo, minha alerta para a classe média e para outras classes que acham que estão um pouco impunes, um pouco, não, isso não vai acontecer comigo. Acontece sim, acontece e existe uma espécie de engrenagem para que a justiça seja feita de forma muito lenta, muito devagar, uma forma de desanimar a pessoa, a família, já empieza desacreditada. Nas primeiras horas, nas primeiras horas quando teu filho morre, quando você está totalmente atordoado, saem as primeiras mentiras na imprensa. Saem as primeiras mentiras de que o menino havia querido tirar a arma do policial. A sociedade já empieza questionando. Então, tudo isso é uma forma política que está acontecendo agora para a família ser desacreditada. Então, eu acho que nós, como sociedade, temos que lutar contra isso. Eu queria agradecer a oportunidade. Desculpem a emoção, mas o dia 20 de novembro, né, meu filho, isto foi um dia antes. Ele tinha 22 anos de idade, esportista, jogava para a Faculdade de Medicina da Anhembi Morumbi. Ele estava cheio de diplomas como estudante, diploma de esportista, diploma de curso. Ele, esse ano, ia se graduar de médico, ia ser neonatologista. Ele, com 16 anos de idade, já tinha uma preocupação social
justamente de abordagem policial, de uma maneira profética, de uma maneira mágica. O dia 20 de novembro da consciência negra, racial, né? Ele, por suas características fenotípicas, né, foi assassinado por dos policiais cobardes, né? O sea, a maior covardia, né? Que estes são documentos das câmaras corporais, onde eles alevosamente, desde o primeiro momento, reconhecem a ele que não é criminoso e preparam abordar a ele. Ele tenta fugir e depois o outro, ambos de 1,80 m e 90 m, sendo que meu filho é de minha altura, chutam, né, com documentos filmográficos do primeiro dia e na câmara corporal assassinam covardemente. São tão cobardes estes dois que quando eu fui lá na comandância procurar, eu fui o comandante Tomaselli, e eu cito nomes, e cito todos os nomes, né, porque uma longa lista, assim como estes cobardes, de outros oficiais que encobrem a ele. Desde a delegada da Polícia Civil, que primeiro dia, Aline Martín Gonçalves, não mandou prender, e que agora está sob sindicância. E a juíza, que é autora do processo, que não mandou prender, mas sim mandou prender a uma mãe que roubou por comida. E o desembargador, que o dia 24 de junho, Sérgio Massine Martins e outros 2 desembargadores, que a gente pediu a prisão de pelo menos de quem assinou, ele não mandou prender tampouco. Olha só o que acontece a nível do Poder Judicial. Não mandou prender, dizendo o desembargador de que é extemporâneo, sendo que ele pegou o processo em fevereiro, guardou, sentou e depois em junho fala que é extemporâneo. Uma burla. E os outros acompanhando. Até um desembargador, na maior absurdidade, no maior abuso, ofensa e afrenta, falou que a família não se tem que preocupar do perigo dos outros soldados estar soltos na Vila Mariana e com armas, porque eles, por ter chamado, né, a atenção, já estão protegidos. Você acredita nisso? Essa tremenda barbaridade. Isso por um lado jurídico e por o lado da polícia militar. A gente encarou, a gente foi até encarar na Estação da Luz ao corregedor da polícia militar. Eu assim com o dedo falei para ele, né? O senhor vai responder. E eles, né, em vez, ou seja, uma polícia, em vez de sancionar, punir da área militar administrativa, o que eles fazem? Eles continuam mantendo o salário, protegem a eles. O dia 10 de julho, a primeira audiência, como qualquer pai, era a oportunidade de encarar a eles. Quando fui encarar, os 2 policiais cobardes estavam sentados, sabe aonde? No quarto, do lado da juíza. E quando eu fui abordar, todo mundo causou uma revolução. Depois eu guardei afora. Quando saiu, fui lá, 3 policiais me tiveram que segurar. E o que aconteceu na semana seguinte? Eles me denunciaram ao pai. Matam ao jovem, são protegidos e ainda denunciam ante a juíza que ou seja, proteção contra o pai. Desde o primeiro dia que atentaram contra o meu filho, eu fui lá, eu encontrei outros soldados, não me quiseram dar informação, eu encontrei meu filho grave, não me quiseram dar nenhum apoio, absolutamente. Até agora, mais de 10 meses, nem a corporação militar, nem o sistema judicial de São Paulo, menos a Secretaria de Segurança e o governador, que é um cínico. Porque ele, depois, o segundo dia que morreu meu filho, e toda a comoção, porque meu filho não é pobre. Meu filho, ele foi acima das Torres de México, foi em Paris, em Grécia, em Roma. Meu filho não é pobre. Então, apesar de tudo isso, de toda essa pressão, o governador 2 dias depois falou: lamento a morte de Marco Aurélio, não tolerarei estas coisas e serão punidos severamente. Hoje, eu falo para ele, falo para aí, se me está escutando, mais de 10 meses depois, o senhor falou, não tolerarei, né, e serão punidos. Até agora os caras estão dançando no Natal, dançando no Carnaval, ainda me denunciando a mim, ao pai, denunciando a mim que eu vou bater eles.
A maior covardia, o maior vergonha internacional, quando a gente falou na ONU, estava cheio, a gente chorando. O embaixador Tovar da Silva, embaixador permanente do Brasil, em Genebra, estava com a cara que se caía. Teve que falar, sim, está certo, pai, é aqui mesmo, não pode acontecer. Estou esperando até agora o que vai fazer o governo federal. A maior vergonha para o Brasil. Eu não sei que polícia militar, pelo amor de Deus. O sea, que estão esperando esses caras aí, covardes, envergonhando a instituição? Desde o primeiro dia até agora, a gente tem lutado desde a rua. Eu já fiquei parado na rua com o meu cortado do meu filho, denunciando com um punho levantado. Até as ONU, e se necessário, irei às portas do inferno para a justiça dos homens. Justiça de Deus não está aqui. Meu filho se levou. A dor que me causou isso, algum dia eu me acertarei com Deus. Mas a justiça dos homens é uma coisa que vou lutar até o fim. E até o senhor mencionou, né, essa aí da ONU. Também tem outras organizações internacionais, vocês também foram até o Papa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre levar isso internacionalmente, levar para outras instâncias. Por onde que vocês foram, quais foram os órgãos, tanto aqui no Brasil quanto fora do país, que receberam vocês para ouvir esse caso? Verdade, a questão da Igreja Católica, a gente foi recebido 8 de fevereiro pelo arcebispo Dom Odilo Schirer, que foi candidato ao papado anos atrás. Ele nos recebeu, nos deu uma bênção. Depois tem essa iniciativa, a gente enviou uma carta para o Papa. Eu enviei através de uns frailes. Eu não tenho resposta, na verdade, mas eu enviei a carta. Deve ter conhecimento, mas não teve retorno. A nível de outro aspecto internacional, pelo fato de que todos, minha família, todos, incluindo Marco Aurélio, têm dupla nacionalidade legalmente. A gente, o governo do Peru, ele expressou a sua preocupação de uma maneira formal. Existem documentos do Itamaraty do Peru para o Itamaraty do Brasil, né, mostrando essa preocupação. A presença do cônsul do governo do Peru no dia da anuência foi uma coisa que remarcou. Existe uma preocupação entre por quê? Porque o que eu contei é uma coisa assim que não acontece em nenhum lugar. Ou seja, um crime, um assassinato com as evidências imediatas de filmações, que é a melhor evidência, melhor que qualquer palavra, é a imagem de manter 2 assassinos soltos. Isso não acontece em nenhuma parte do mundo. Então, por esse motivo, na ONU causou um choque emocional, no governo do Peru, na mídia, em todo lugar. A revista inglesa The Sun colocou dentro da barbaridade da Polícia Militar de São Paulo, como o caso do Marco Aurélio, mais absurdo que pode ser. Então, a gente está, assim, todo dia, né? A gente, em todos os frentes, né? Em todos os frentes está lutando, né? Para que esses soldados sejam presos, né? Segundo a lei que corresponde, e segundo a questão administrativa, devem ser expulsos, né? Porque são uma vergonha para a instituição, para o governo. E todos os dias, né? Hoje mesmo a gente tem uma reunião de mais, né? E assim todos os dias estamos aí lutando, né, palmo a palmo. Eu vou aproveitar o final da sua resposta para chamar um intervalo aqui, mas a gente vai continuar no próximo bloco ainda falando sobre outros assuntos que têm relação aí com essa luta, né, pelo fim da violência e por justiça. Então a gente volta daqui a pouquinho com o Parlamento Aberto. Até já! Voltamos com mais um bloco do Parlamento Aberto. Recebemos o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, e os médicos Júlio César Acosta Navarro e Silvia Mônica Cardenas Prado. Deputado, já vou jogar a bola para você de novo, porque eu sei que o senhor tem algumas questões também para colocar para os doutores. Lembrando, os dois são pais do Marco Aurélio, que foi morto após uma abordagem da polícia, né? A gente falou bastante sobre o caso no primeiro bloco. Isso aconteceu no dia 20 de novembro de 2024. Então, jogo a bola para você, com você, deputado, para o senhor conversar com os dois. Eu queria perguntar para a Silvia e para o Júlio, vocês são médicos, vocês salvam vidas, vocês estão no Sistema Único de Saúde, no SUS, né, instituições públicas,
e vocês verem o filho de vocês serem mortos e não foi socorrido a tempo, né? Porque se o sistema de saúde fosse mais eficiente, se houvesse mais financiamento para o SUS, porque o SUS é um sistema muito importante, só que ele não é financiado adequadamente, né? E como que foi para vocês, né, como médicos, ver o filho de vocês, que seria médico também, ali sem um atendimento adequado, né? Demorou muito, tinha um hospital na frente de onde houve o crime e ele não foi socorrido por esse hospital. Eu fico imaginando assim o que vocês sentiram nessa situação, porque ele poderia ter sido salvo também se o sistema de saúde fosse mais eficiente e fosse mais financiado pelo Estado brasileiro. Em primeiro lugar, assim, eu tenho que reconhecer que o Sistema Único de Saúde de Brasil é um dos melhores. Não é questão de sistema de saúde, é questão de política de segurança. Eu, olhando para você, senhor governador Tarcísio de Freitas, eu vou falar para o senhor que o mais grande fracasso é a incompetência total que o senhor tem de dirigir a segurança pública aqui em São Paulo. Não é possível que o senhor pretenda que nós paulistas vamos votar em el senhor para presidente da República, porque desde aquele momento que o senhor desrespeita o mais sagrado direito, que é o sagrado esse direito à vida, o senhor é um fracasso. Quando meu filho foi assassinado pelos policiais Guilherme Augusto e Bruno Prado, o senhor deveria haver mandado expulsar, porque como meu esposo falou, não existe melhor prova que uma imagem. Então, quando o senhor não expulsou, o senhor foi conivente com esta política de repressão, de assassinatos, de pessoas que são diferentes, e meu filho tinha as características étnicas minhas, e é muito estranho que aqui em São Paulo se mata meninos negros, se mata a pessoas de favela, e o senhor mantém ainda a Derrite, que é um dos secretários mais controversos que São Paulo já teve, a Derrite, que é um personagem que envergonha a polícia militar. Então, senhor governador, eu olhando para você, vou falar para ti, Tarcísio, uma mãe não abre mão jamais de um filho. E o senhor não vai ser presidente da República porque você não tem nem competência para administrar a Secretaria de Segurança Pública e está permitindo este derramamento de sangue aqui em São Paulo. São Paulo, todo dia tem um menino morto, todo dia tem uma mãe chorando. Então, o que essa insegurança cria em nós? Cria simplesmente que se você não consegue administrar direito isso, imagine se você vai administrar um país continental como é o Brasil, não? Então, Tarcísio, você erra muito e você despreza o sofrimento, a dor que uma mãe sente. Porque meu filho, agora estamos em setembro, em novembro seria médico, com 23 anos. E meu filho não era ladrão, não era bandido, não tinha antecedentes penais, não tinha absolutamente nada. E você não teve a coragem, a hombridade, a decência de pedir perdão a mim como mãe e a Júlio como pai. Porque se você houvesse tenido a decência de dizer, eu sinto muito, aconteceu o que aconteceu, seria outra situação. Mas você é tão cínico que esperaste 48 horas que a imprensa inteira do Brasil estava em cima de ti para falar que a polícia militar é aquela polícia de 200 anos, a melhor do país. Eu fico até assombrada, porque se a polícia militar de São Paulo é a melhor do Brasil, meu Deus, como estará o resto da polícia do Brasil? Então, Tarcísio, a dor que todas as mães sentem, porque você não sabe, eu sim sei. Porque depois de que meu filho morreu, eu tenho contato com mães, eu vejo o sofrimento de mulheres que ganham salário mínimo, que não podem pagar um advogado para lutar contra esse sistema que tu crias, contra esse sistema repressor, onde o menino já empieza sendo julgado. Então, esse sistema que tu crias e que tu não conheces, eu conheço agora. Então, Tarcísio de Freitas, eu acho que você, que tem filhos,
deveria dar uma repensada e pensar que os paulistas, que Brasil não é solamente feita de pessoas de raça branca, mistura de italiano com espanhol, com português. Brasil é feita na raça, no sofrimento, na dor de pessoas de raça negra, de japoneses, de chineses, de peruanos, de bolivianos, de pessoas nascidas aqui em Brasil e que lutamos, nos esforçamos, pagamos imposto, temos confiança e acreditamos em este sistema. Então, desde o momento que você permite a uma mãe chorar, implorar por justiça, você para mim é um pouco homem. Porque qualquer ser humano, qualquer homem, até nas grandes guerras que han havido, sabem reconhecer. Eu não te perdono, nem te perdonarei jamais. E tua polícia militar haya matado ao mais querido de meus filhos. Aquele que eu pari e que criei muito bem. Aquele que não tinha antecedentes penais. E que uma juíza, mulher, teve a coragem de dizer que não mandava prender a los policiais porque eles tinham bom comportamento. Meu filho também, senhora juíza. Meu filho também estava no 5º ano de medicina. Jamais havia pisado uma prisão. Jamais havia tido um antecedente policial. E você negou. Você negou prender esse policial e colocar na prisão até ser esclarecidos os fatos. Então, o sistema de justiça aqui em Brasil é muito controverso. E se eu que estou lutando, e estou indo a todo lugar, porque eu quero a justiça do mundo aqui nesta terra, mientras eu estiver viva, eu fico pensando, Tarcísio, que você conta com que as pessoas mais pobres não fazem. Mas cada ação que a gente tem uma reação. E cada lágrima que as mães choram no genuíno sentimento da perda de um filho é uma coisa que vai cair em tua conta pessoal. E eu lamento muito dizer-te isso. Silvio, acho que o que você está sentindo, o que o Júlio está sentindo também, é o que milhares de mães e pais estão sentindo aqui no estado de São Paulo, pessoas que perderam também os seus filhos. Eu quero destacar que a luta de vocês tem sido uma luta coletiva também, justiça por Marco Aurélio, mas para todas as pessoas, sobretudo a juventude negra periférica que está sendo exterminada aqui no estado de São Paulo. Tanto é que vocês fizeram, eu estive lá, vocês organizaram por conta própria uma grande reunião, um grande encontro na casa de vocês, na Vila Mariana, né, com todas essas pessoas, com essas mães, que deram também depoimentos comoventes como o seu agora. Vocês foram responsáveis também pela organização de uma audiência pública aqui na Alesp, pedido de vocês, nós organizamos essa audiência com as mães, né, do pessoal das vítimas da Operação Escudo, Operação Verão, pessoal de Paraisópolis, estiveram todos aqui externando também todas essas denúncias que vocês estão fazendo. Eu queria destacar isso e parabenizar vocês por essa luta, busca de justiça por Marco Aurélio e para todas as pessoas que estão sendo vítimas do autoritarismo, dessa política de extermínio aqui no estado de São Paulo. Sim, destacar, viu, Júlio, você falou... Júlio, queria mostrar... Só uma pergunta, sim, eu queria destacar você, essa questão profética, né, que o Marco Aurélio, no ensino médio, ele fez um TCC falando sobre violência, já denunciando violência policial. E no dia 20 de novembro, ele foi vítima, que é um dia importante no Brasil, né? O Brasil é um país negro, então o 20 de novembro tem que ser comemorado, é importante. Mas no dia, né, a luta contra o racismo estrutural, né? E nesse dia ele foi morto aqui em São Paulo. Então tem umas coincidências, entre aspas, acontecendo, sim. 20 de novembro, e esse trabalho que ele fez, né, que ele já mostrava uma preocupação com essa questão da violência. Sim, existem... Eu queria brevemente comentar essa denúncia na ONU, um apelo urgente feito pelos pais e por uma organização internacional, Conectas, de grande reputação de direitos humanos, y que causó un impacto en todas las... Está siendo analizado por 5 departamentos
dos direitos humanos da nação, incluído o autocomissariado. Então, as autoridades, tanto do governo federal como do Estado de São Paulo, né, que fiquem de olho, né, que está chegando isto. Com respeito a essa questão meia mágica, meia especial do Marco Aurélio, do dia ferial que levaram a ele, assim como a obra que ele fez, o TCC, tem outras coisas mais que vai ser difícil acreditar. Um dia depois da tragédia, sem não saber, a UOL, a agência UOL, ele noticia uma notícia que Marco Aurélio tinha sido autor porque ele, dentro de sua expressão polifacética de ser esportista, estudante de medicina, ele gostava da música quando tinha 20, 21 anos, e ele produz música funk, está no YouTube, então ele tem peças musicais. E a UOL descobriu, ou disseram a ele, alguém descobriu uma melodia, né, que está publicada no UOL com mais de 50.000 visualizações, de que ele, e nós não sabíamos, que ele canta uma canção dedicada a um amigo em forma de funk e justo conta a história exata do que ia acontecer a ele, né? A perda, o abuso da polícia militar, como levam a ele, o sofrimento da família, a luta da família, o sentimento de saudades que causa, entendeu? De uma maneira, a UOL só 24 horas causou porque a dor se externava da família, né? E isso ficou como uma coisa enigmática também, né? Então, o Marco Aurélio, e eu quero dizer até com um padre católico de nosso barro, eu comentei em pranto, né? Falei, olha, o que significa isso, né? Porque ele, na verdade, o que fez o sistema de São Paulo, praticamente fez um mártir, entendeu? Porque um jovem inocente, um jovem que ia salvar vidas, né? De uma família de pessoas que tenta salvar a vida, né? Eles tiram a vida de uma maneira impune. Ou seja, o maior crime de um Estado, matar um inocente e que seria uma pessoa, né, que tem um entorno mágico, entendeu? Então, não vai ser um assassinato, senão o que fizeram foi um magnicidio, né? Uma coisa assim, que, sinceramente, todos os dias me lembro, me acordo com isso, né? Eu queria perguntar também para vocês como é que foi a vinda aqui para o Brasil e depois desse caso, se vocês pretendem continuar por aqui, como é que são esses passos também para vocês? Nós vinimos ao Brasil jovens, eu recém-formada, não? E Júlio também, cardiologista recém-formado. Eu vou ser sincera contigo, eu sou feliz aqui em Brasil, eu gosto do Brasil, adotei o Brasil como minha segunda pátria, meus filhos nasceram aqui e eu acredito de que não é uma questão de Brasil, é uma questão de gestão. Brasil é um país muito magnânimo, é um país muito grande, muito rico, muito acolhedor. O problema é que, infelizmente, a gente está em uma gestão que é muito opressora, uma gestão opressora das classes mais desfavorecidas ou etnicamente diferentes. Então, eu acho que a luta é por relembrar a quem está na gestão que o governo não é para os mais ricos, o governo não é para os mais favorecidos. Eu sou médica e tenho muito orgulho de trabalhar pelo SUS e trabalho em zonas periféricas e sou grata por isso, faz parte de minha vida. Então, meu filho está enterrado aqui, então tenho mais raízes ainda que me unem a esta terra e é isso. Eu também queria aproveitar, deputado, para perguntar para o senhor como que aqui na LESP essa questão também consegue ser trabalhada. O senhor tem feito diversas audiências públicas, também fala muito sobre condições de trabalho, né? Também foi um ponto que foi colocado na audiência pública, as condições de trabalho, melhor preparo das forças de segurança. Então, como é que aqui na LESP o senhor pretende ou está trabalhando esse tema? O que é possível também fazer para garantir que casos como esse não ocorram? Olha, essa questão da violência policial ela é antiga no estado de São Paulo. Ela foi acentuada agora com esse governo do Tarcísio de Freitas, que, como eu disse no início, é um governo de extrema-direita, um governo proto-fascista, tanto é que o governador se revelou agora, ele tirou totalmente a fantasia
na Avenida Paulista, né, dizendo que não é para respeitar a justiça, atacou o Supremo Tribunal Federal. Antes disso, já tinha também, numa entrevista na Baixada Santista, afirmado que ele não acreditava na justiça. Então, ele tirou a sua fantasia, mostrando que ele é de extrema-direita de fato, não tem nada de moderado. E ele também, através do secretário Derrite, afastou vários coronéis que eram mais legalistas. Ele instrumentalizou, está instrumentalizando a polícia militar para esse tipo de política, de extermínio, né? Então, por isso que é importante. E nós pedimos aqui a saída do Derrite. Nós entramos com um pedido de afastamento, nós protocolamos aqui na Assembleia Legislativa o afastamento do Derrite. Ele tem que ser afastado e a Polícia Militar tem que ter uma outra formação, ela não pode ter essa formação, ela tem que defender o povo, defender a população, ela não pode ser instrumentalizada politicamente, eleitoralmente, ideologicamente, como esse governo vem fazendo, porque você tem também os bons policiais, nós temos que ressaltar isso, não é? A crítica não é feita a todos, né? Mas o estímulo, como eu disse, está vindo de cima. Então, nós tomamos várias medidas aqui pela Assembleia Legislativa, né? Tem a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Segurança Pública, nós fizemos audiências públicas, não foi só essa, há muitos anos que a gente vem debatendo esse tema, que não só o nosso mandato, mas vários mandatos preocupados com essa questão da violência policial, que, repito, que é estimulada pelos governos. Então tem que mudar a política, mas o Derrite não pode mais ficar. Nós estamos com a campanha aqui fora Derrite, ele tem que sair da Secretaria da Segurança Pública. E o governador, ele tinha até admitido que teve aí algum exagero aqui e ali, mas ele não tirou, ele entregou os anéis para não entregar os dedos. Se ele tivesse algum compromisso com a segurança pública do povo de São Paulo, ele teria exonerado imediatamente, já há um bom tempo, o Derrite, que é deputado federal, que ele volte lá para o cargo dele, mas aqui em São Paulo ele não pode ficar mais, porque ele é dessa linhagem, né? Ele era da rota, uma pessoa que é afastada da rota por excesso de mortes não pode jamais conduzir a segurança pública do nosso Estado. Ele é o responsável pela Polícia Científica, pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Olha só o absurdo. Então, ele tem que ser afastado imediatamente. Essa é uma das reivindicações, não só nossa aqui, mas de um setor importante da sociedade aqui de São Paulo. Por isso que a luta da Silvia e do Júlio por justiça é muito importante, tem que ser abraçada por toda a população, por todas as instituições, pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Justiça, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, pelos organismos internacionais, né, e pela Assembleia Legislativa também, que tem compromisso, ela tem que fiscalizar o Executivo. Então, por isso que é fundamental a presença de vocês aqui na LESP, sempre na audiência pública, aqui na TV Alesp, que é uma TV pública, e dizer que nós faremos tudo para que a justiça seja feita para o Marco Aurélio e também para todas as vítimas desse autoritarismo, dessa violência contra o povo de São Paulo. Se você me permite, eu acho que qualquer pessoa decente em São Paulo, qualquer mãe, qualquer pai em São Paulo, acreditaria que o mais conveniente que Tarcísio pode fazer como uma maneira de pedir desculpas públicas a todas as mães que a Polícia Militar já matou, é exonerar a Derrite. Derrite é um mau exemplo, Derrite é um câncer dentro da Polícia Militar, Derrite é uma pessoa que ele se considera e se acha que está acima da justiça, e esse sentimento ele lo transmite à tropa. E desde o momento que a farda utiliza a violência para matar a nossos filhos, nós como sociedade estamos sendo denigrados. Queria agradecer a presença de vocês três aqui no Parlamento Aberto, por compartilhar a história também, para a gente discutir um pouquinho esse assunto. Então, muito obrigada, deputado, obrigada doutora Silvia, e obrigada, doutor Júlio. Obrigada. Termina aqui, então, mais um Parlamento Aberto. Hoje falamos sobre a busca por justiça e pelo fim da violência policial. A gente volta no próximo Parlamento Aberto. A você, muito obrigada pela companhia e pela audiência. Até a próxima.